Agora que o computador já está devidamente montado, você pode ligá-lo. Quando o computador é ligado pela primeira vez, o BIOS, que é um sistema básico de entrada e saída, fará um reconhecimento do tipo de processador, bem como a quantidade de memória existente. Em seguida, o BIOS irá procurar um disco que pode ser um HD, disquete ou CD-ROM, que possua instruções para que o computador possa ser iniciado. O conjunto dessas instruções é chamado de sistema operacional, e sem elas o computador não funcionará. No nosso caso, o computador ainda não possui essas instruções, então teremos que inseri-las para que o equipamento funcione. Antes de inserir tais instruções, deve-se executar o setup, que é um programa que já se encontra gravado no BIOS e que fará o reconhecimento e as configurações de alguns dispositivos de hardware presentes em seu computador. Para isso, tecle Delete ou Del quando a mensagem Press Del to Enter Setup aparecer na tela. Geralmente, esta mensagem surge no momento em que o computador estiver fazendo a contagem das memórias. Existem vários tipos de setup. O computador que estamos usando possui o modelo Onward, que você irá conhecer no próximo tópico. A maioria dos computadores atuais já reconhece automaticamente quase todos os componentes instalados, o que ocasiona uma utilização mínima do setup. Baseado nisso, vamos conhecer as principais funções e como se proceder para navegar no setup. Veja. A tecla ESC serve para encerrar ou sair não só do setup, como também das subopções. Quando usamos esta opção, o setup pede uma confirmação se deseja sair sem salvar as alterações. Para sair e não salvar as alterações, tecle Y, ou seja, Yes. As setas de movimentação do teclado servem para selecionar os itens. Ao selecionar, tecle Enter para entrar nas opções. Para entrar na opção Standard CMOS, use as teclas de movimentação para selecioná-la e tecle Enter. A opção Standard CMOS Features é uma das principais funções do setup, pois faz a configuração básica do sistema, que envolve data, hora, disco rígido, drives de disquete, vídeo e total de memória existente. Nesta opção, verifique que o BIOS automaticamente reconheceu todos os componentes instalados. Mas como função essencial, cheque a data e a hora. Caso não estejam corretas, use as teclas Page Down e Page Up para acertá-las. No nosso computador, estamos usando um HD Maxtor de 20 GB, que foi automaticamente identificado em IDE Primary Master, ou seja, IDE primária. Observe também o reconhecimento do drive de disquete de 1.44 MB e da quantidade de memória usada pelo sistema. Para sair desta opção, tecle ESC. Para que possamos iniciar o processo de configuração, formatação e instalação do sistema operacional no HD, primeiramente iremos precisar de um disco de inicialização, que contém os arquivos iniciais de preparação do sistema, pois sem estes arquivos é impossível realizar qualquer tarefa. O computador somente reconhecerá a existência de um disco de inicialização no Drive A se estiver devidamente configurado para esta tarefa. Esta configuração é chamada de sequência de boot, e para configurá-la é muito simples. Neste exemplo, vamos estabelecer que o Drive A, ou seja, a unidade de disquete, será o primeiro local onde o computador irá procurar pelas instruções, e o nosso HD será o segundo local. Observe. Acesse Advanced BIOS Features e procure a opção First Boot Device, averiguando se está configurada com a denominação floppy. Caso não esteja, utilize as teclas Page Down e Page Up para selecionar a opção. Em alguns modelos de setup, esta opção é denominada Drive A. Na opção Second Boot Device, selecione HDD 0. Caso seja necessário configurar o boot do sistema pelo CD-ROM, escolha a opção de mesmo nome em First Boot Device. Ao final, tecle ESC para retornar à tela principal do setup. Após a realização das verificações e configurações, você deverá salvá-las e sair do setup. Para isso, execute os seguintes procedimentos. Selecione a opção Save and Exit Setup. Tecle Enter. Observe a mensagem apresentada nesta pequena caixa. Tecle Y de Yes para salvar e sair do setup, ou N de No para permanecer no setup.
Em seguida, tecle Enter. Existe também a opção Exit Without Saving, que encerra o setup, porém não salva nenhuma alteração que tenha sido realizada. Esta opção pode ser usada apenas para reconhecimento de todas as telas e itens do setup. Agora que já conhecemos a função e a configuração básica do setup, vamos passar à preparação do HD para receber todos os programas para o funcionamento efetivo do equipamento. E este é o momento que você deve decidir qual o sistema operacional será instalado no equipamento. No nosso curso, disponibilizamos duas opções. Caso queira instalar o Windows 98, veja no capítulo 7 o tópico referente aos procedimentos para instalação do Windows 98. E se quiser instalar o Windows XP, veja o tópico referente aos procedimentos para instalação do Windows XP, contido também no capítulo 7. O disco de inicialização é imprescindível para que o computador comece a funcionar, pois nele estão gravadas as instruções iniciais que iremos precisar para iniciar o HD e instalar, logicamente, o CD-ROM. Após esses dois processos, poderemos instalar o sistema operacional e todos os outros programas. Para criar um disco de inicialização, precisaremos de uma máquina montada e funcionando com o Windows 98 instalado, além de um disquete vazio, ou seja, sem nenhum arquivo gravado. Com o computador ligado, insira o disquete no Drive A. Clique no botão Iniciar. Escolha a opção Configurações e clique em Painel de controle. Na janela Painel de controle, clique em Adicionar ou Remover programas. Clique na guia Disco de inicialização e em seguida no botão Criar disco. Na janela que solicita a inserção do disquete no Drive, clique em OK e aguarde a gravação completa do disco. Após a conclusão, retire o disquete do Drive. Agora podemos dar sequência aos nossos procedimentos. Chegou o momento de prepararmos o disco rígido ou HD para receber dados. Este procedimento usa o disco de inicialização criado e requer também que a opção First Boot Device seja configurada para floppy. Porém, não se preocupe com estes procedimentos, pois já foram realizados. Insira o disco de inicialização no Drive A e ligue o computador. Utilizando as setas de movimentação, selecione a opção Iniciar o computador com suporte a CD-ROM e tecle Enter. No prompt da unidade A, digite Fdisk e tecle Enter. O Fdisk é utilizado obrigatoriamente em disco rígido virgem. Nesta tela, mantenha a opção S de Sim e tecle Enter para que o suporte à unidade de grande capacidade seja ativado. Agora, escolha a opção 1 para criar uma partição ou uma unidade lógica do DOS e tecle Enter. Nesta outra tela, digite 1 e tecle Enter para escolhermos a opção Criar uma partição primária do DOS. Mantenha a opção S para utilizar o tamanho máximo do HD como uma única partição e torná-la ativa. A partição ativa é aquela onde o sistema operacional será instalado. Tecle Enter. Ao concluir o Fdisk, você deve desligar e reiniciar o computador, bastando teclar Ctrl+Alt+Del ou pressionar o botão Reset. Não retire o disquete de inicialização do Drive A. Mantenha selecionada a opção Iniciar o computador com suporte a CD-ROM e tecle Enter. O Fdisk não inicializa totalmente o HD. Portanto, todas as unidades que você criar ou modificar devem ser formatadas depois de reiniciar o sistema. Para isso, execute os seguintes procedimentos. No prompt da unidade A, digite Format C : e tecle Enter. No momento que você digitar os dois pontos, poderá aparecer um ponto de interrogação em sua tela. Se isto ocorrer, utilize a tecla C cedilha em substituição à tecla de dois pontos. Geralmente isso acontece porque o teclado ainda não se encontra configurado. A mensagem Aviso, todos os dados da unidade não removível C serão perdidos aparece na tela. Digite S para que o programa continue com a formatação. Assim que a formatação for concluída, escreva o nome do volume, ou melhor, do disco, e tecle Enter. Após a execução dos comandos Fdisk e Format, o disco rígido está pronto para a instalação do sistema operacional.
O Windows é um sistema operacional responsável pela operação do computador e gerenciamento de todos os outros programas instalados. Para instalar o Windows 98, execute os seguintes procedimentos. Coloque o disco de inicialização no Drive A e ligue o computador, ou pressione Reset, caso já esteja ligado. Após a carga do boot, coloque o CD do Windows no drive de CD-ROM. No prompt da unidade A, digite a letra da unidade de CD-ROM, seguida de 2 pontos e tecle Enter. Por exemplo, se sua unidade for D, digite D, 2 pontos e tecle Enter. Digite dir e tecle Enter para que seja listado todo o conteúdo do CD. Execute o comando cd win98 para carregar o diretório win98. Digite dir.exe e tecle Enter para listar os arquivos executáveis. Um dos arquivos listados será o de instalação, que neste caso é denominado instalar.exe. Digite instalar e tecle Enter. Tecle novamente Enter para que o Windows possa realizar uma verificação na unidade C antes de iniciar a instalação. Terminado o procedimento de verificação, que também é chamado de Scan Disk, tecle R para iniciar a instalação. Nesta tela, clique em Continuar. Mantenha a opção C:/invertida Windows marcada e clique em Avançar. A opção de instalação que iremos usar é a típica. Então, clique em Avançar. Nesta tela, marque a opção Instalar os componentes mais comuns e clique novamente em Avançar. Caso o seu computador venha a ser ligado em uma rede, identifique-o neste campo digitando um nome, e neste outro determine o grupo de trabalho. Este não é o nosso caso, simplesmente clique em Avançar. Mantenha a opção Brasil selecionada e clique novamente em Avançar ou tecle Enter. Tecle novamente Enter para que o processo de criação do disco de inicialização seja iniciado. Agora, remova o disco de inicialização da unidade de disquete e clique em Cancelar. Clique mais uma vez em Avançar para começar a cópia dos arquivos. Aguarde um momento até que os arquivos sejam copiados. No momento da cópia dos arquivos, o sistema será reiniciado e, logo em seguida, lhe pedirá informações sobre o usuário do equipamento. Informe os dados necessários e clique em Avançar. Na tela referente ao contrato de licença, marque esta opção e tecle Enter. Nesta tela, digite o número-chave do produto e clique em Avançar. Finalmente, clique em Concluir. O sistema será novamente reinicializado. Na tela de propriedades de data-hora, escolha o GMT de Brasília e clique em Fechar. Após o novo reinício do sistema, seu computador já estará pronto para o trabalho. Há duas diferentes versões do sistema operacional Windows XP. A versão Home Edition, que é indicada para usuários domésticos, e a versão Professional, indicada para computadores corporativos ou estações de trabalho. A versão abordada neste procedimento será a Professional. Não se preocupe se sua versão for a Home Edition, pois os passos para a instalação são semelhantes. Para fazer a instalação completa do Windows XP sem qualquer outro sistema operacional contido no equipamento, execute estes procedimentos. Configure o boot de seu sistema pelo CD-ROM. Insira o CD de instalação do Windows na unidade de CD-ROM. Neste momento, pressione qualquer tecla para iniciar a instalação do Windows XP a partir do CD-ROM. Aguarde enquanto o sistema operacional realiza algumas verificações da configuração de seu equipamento. Tecle Enter e siga as instruções na tela. Nesta tela aparece o contrato de licença. Para aceitá-lo e continuar com a instalação, tecle F8. Tecle Enter novamente. Verifique se a opção Não alterar o sistema de arquivos atual está selecionada e tecle Enter. Nesta tela, certifique-se de que as opções regionais e de idiomas estejam como Brasil e Português. Clique em Avançar. Digite seu nome e o nome da empresa ou organização proprietária da licença do software que está sendo instalado, neste caso o Windows XP. Clique em Avançar.
Agora digite a chave do produto e clique em Avançar. Geralmente existe uma etiqueta no manual do Windows contendo esta chave. Nesta tela, digite o nome para o computador, pois este será o seu nome na rede. Nos campos abaixo, digite uma senha e confirme-a. Em seguida, clique em Avançar. Verifique as configurações de data, hora e fuso horário e clique novamente em Avançar. Mantenha marcada a opção Configurações típicas e clique em Avançar. Caso este computador faça parte de uma rede, digite neste campo Grupo de Trabalho e clique em Avançar. O Windows XP exibirá uma mensagem sobre a configuração de vídeo. Clique em OK. Novamente aparecerá uma janela sobre a configuração de vídeo. Se estiver visualizando perfeitamente esta tela, clique em OK. Clique em Avançar para continuar. Esta parte refere-se às configurações de internet, o que não será abordado neste curso. Então clique em Ignorar. Neste ponto você pode optar por efetuar ou não o registro de seu software junto à Microsoft. Clique em Avançar. Nesta tela, digite o nome do usuário e clique em Avançar. Para finalizar, clique em Concluir.